Documentos obtidos com exclusividade revelam as entranhas do Atlético nos últimos 3 anos. Rodrigo Caetano, herói ou vilão? Fique até o fim deste vídeo e tire suas próprias conclusões. Mais uma vez, o canal Bicagalo traz um conteúdo exclusivo e que não foi divulgado em nenhum veículo de comunicação antes. Por isso, como gesto de carinho e de compreensão, eu peço o seu like. Tentaremos bater 2.000 likes neste vídeo. Será que eu posso contar com a sua ajuda? E mais, 50% do público que assiste, ou que assistem, as pessoas que assistem os nossos vídeos, não são inscritos no canal. Por isso peço a sua inscrição. Aqui é credibilidade, é jornalismo, é confiança, sem jamais desrespeitar quem está aí do outro lado. Vamos nessa? Vamos falar então sobre estes documentos que tivemos acesso mais uma vez com exclusividade e só aqui no canal Bicagalo você terá conteúdos como este. Contratações. Vamos fazer aqui um balanço do histórico do Rodrigo Caetano no Atlético, tá? Desde o momento em que chega até o fim do mês de agosto. E aí, obviamente, a gente se assusta um pouco com o que vimos nestes documentos, uma vez que, aparentemente, até então, pelo menos para mim, o Rodrigo Caetano criou um problema sério dentro do clube, que seria gastos excessivos e retorno de atleta, de futebol, de treinador, muito ruim se a gente fosse pegar, nos últimos 3 anos. Claro, um primeiro ano muito bom, mas o segundo e o terceiro, na minha concepção, até conhecer estes documentos, muito ruins, mas talvez, assim como a minha opinião, a sua também pode mudar. Vamos lá. Contratações. Foram 27 jogadores, em definitivo, nos últimos 3 anos. Uma média de 9 atletas por ano. Para que vocês tenham uma ideia sobre o que representa este número de 9 jogadores por ano, o Cruzeiro, nos últimos 18 meses, 1 ano e meio, se é que assim eu posso dizer, contratou mais de 50 atletas para o elenco profissional. Repito, o Rodrigo Caetano tem uma média de 9 contratações por ano, sendo que o Atlético passou sim por uma reformulação, ou seja, inicialmente teve que adquirir mais jogadores, talvez do que era corriqueiro, até mesmo para o próprio Rodrigo Caetano. Dando sequência nestes números, tá? O Atlético contratou 13 jogadores livres no mercado, uma tendência principalmente por falta de capital para investir diretamente em reforços, assim como fez o Flamengo, como fez, por exemplo, o próprio Palmeiras, enfim, circunstâncias que envolvem custos e que o Atlético não poderia ter. O Rodrigo Caetano se adequou, então, ao perfil que o Atlético buscava. 13 jogadores livres, 160 milhões de reais em luvas e transferências. Atletas sem contrato não significa que vem de forma gratuita. Basta ver o Paulinho, que era disputado por vários clubes aqui no Brasil e veio parar no Atlético. 6 jogadores por empréstimo, onde o clube arrecadou, na verdade, gastou 5,5 milhões de reais. Um total de 3 anos, o Atlético teve com o Rodrigo Caetano gasto de 165 milhões de reais, uma média por ano de 55 milhões. Ou seja, muito diferente, por exemplo, do que a gente vê no Flamengo, no Palmeiras. Para que vocês tenham uma ideia, o Flamengo tem hoje uma folha que supera os 35 milhões de reais, ou seja, só de salário o Flamengo tem este custo. É uma diferença abissal e aí, claro, a gente compreende um pouco mais o que vem acontecendo nos últimos anos. Títulos na gestão de Rodrigo Caetano. Importante a gente frisar isso. Eu, Henrique, vivo numa cultura, e a cultura brasileira a gente tem a mania, primeiro, de centralizar o problema, de encontrar uma pessoa para julgar para Cristo e, por consequência, obviamente, se vai bem, a gente também tem a mania de venerar. Isso é brasileiro, é cultural nosso, é enraizado na nossa cultura, mas nós também temos uma característica muito diferente, por exemplo, do europeu, que é o não reconhecimento daquilo que foi feito durante um tempo. Ou seja, aqui no Brasil se criam ídolos muito fácil, de maneira muito corriqueira, e ao mesmo tempo se destroem aqueles trabalhos que são bons. O Rodrigo Caetano tem um título brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e 3 campeonatos mineiros. 6 títulos, ou seja, uma média de 2 taças por ano. Para mim, mais do que o suficiente, mesmo tendo aí, esta temporada principalmente, muito aquém daquilo que a gente desejava. Rodrigo Caetano gerou lucro ou prejuízo aos cofres do Atlético? Mais uma vez, trazendo aqui este documento, obtido com exclusividade pelo canal Bicagalo, com valores.
É importante que o torcedor, às vezes, fica, né? Ah, eu não sei quanto que o Atlético gastou, por que não pode gastar, qual que foi a arrecadação com o atleta, vendeu mais, né? Comprou muito, como que foi tudo isso? E aqui a gente vai trazer agora os números da gestão Rodrigo Caetano. Mas antes, peço que você deixe seu like. É chato, fica ali, né? Deixa o like, isso é muito enjoado realmente, todo vídeo tem isso, mas se a gente não pede, vocês acabam se esquecendo. Por isso, deixe seu like, faça a sua parte aqui no canal Bica Galo, me ajude a bater 2.000 likes nas próximas 24 horas. Bom, vamos lá. Rodrigo Caetano, como eu disse, gastou 165 milhões de reais e arrecadou, pasmem, 285 milhões, já descontando os repasses. Repito, gastou 165 e arrecadou 285 milhões de reais, tá? Este relatório cita aqui, por exemplo, vários nomes que a gente acaba até esquecendo e que foram vendidos por quantias, cifras substanciais, né? Marrone, zagueiro Gabriel, Léo Senna, enfim. Só para vocês terem uma ideia, o Marrone, o Atlético teve um lucro de 23 milhões de reais. O Gabriel, um lucro de 10 milhões. O Terans, por exemplo, um lucro de 6 milhões de reais. E aqui eu poderia citar outros nomes, como o próprio Edinho, enfim. Mesmo mantendo uma equipe competitiva e tendo obrigatoriamente, segundo inclusive este relatório, que bater metas de vendas, o Atlético conseguiu lucrar 120 milhões de reais entre aquisições e vendas de jogadores. Repito, nos últimos 3 anos, o Atlético conseguiu lucrar 120 milhões de reais. Ou seja, se a gente for pensar que a cada um ano você conquista 2 títulos, tem que contratar jogador sem contrato, né? Você tem que buscar nomes no mercado que agrade a torcida, ao mesmo tempo a imprensa, né? Aqueles que fazem a gestão do clube e ainda assim lucrar. Olha, realmente isso aqui me assustou e assustou muito. Empréstimos onerosos, prestem bem atenção, porque o Atlético teve 10 jogadores emprestados e conseguiu, através destes empréstimos, arrecadar mais de 4 milhões e meio de reais. 33 jogadores foram emprestados gratuitamente. O objetivo, segundo este documento, e aqui eu abro aspas, né, foi a desoneração da folha, o empréstimo de jogadores fora da idade para o sub-20 com a necessidade de valorização e, claro, a rodagem destes atletas. Ou seja, o Atlético emprestou 33 atletas e além destes 33, onde a maioria tinha uma idade que não conseguia mais ficar ali no sub-20, aí você precisa de rodagem, etc e tal, foram 10 empréstimos arrecadando aí quase 5 milhões de reais. Vamos falar então sobre as rescisões definitivas e gratuitas. Muitos jogadores, e a gente pegar aí da gestão do Calil para frente, que é mais fácil de analisar, o Atlético fez muitas loucuras neste tempo, tá? E essas loucuras passam principalmente por contratar e o próximo que vier, que ó, se vire. Eu quero contratar, eu quero ser campeão e a gestão, vamos escantear aqui. Neste caso aqui foi um pouco diferente, afinal de contas, das rescisões que o clube fez, 17 foram 100% gratuitas e mais, prestem bem atenção, tá? Alguns atletas tiveram também, mesmo fazendo essa rescisão, a manutenção do passe pelo clube. Ou seja, vamos colocar aqui que você tem um atleta que está mal, não está tendo um bom rendimento em campo, a torcida está pressionando, mas você tem ali seus 20, 30% do passe daquele jogador. Você chama o cara para conversar, meu amigo, ó, eu não posso te pagar agora, eu vou arrumar um outro clube para você, eu tenho um contato com fulano, com Beltrano aqui, vou te colocar lá. O que você acha? A gente rescinde o contrato, mas eu vou manter o meu percentual aqui com você, ou vamos pelo menos negociar isso. Então, mais uma vez, algo que eu particularmente não sabia e que é importantíssimo, eu acho, para que vocês entendam, tá? Rodrigo Caetano e Siga, realmente são duas esferas diferentes? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que o Rodrigo Caetano e o Siga não se conversam. Será que isso é verdade? Aqui, neste relatório, eu vou mostrar uma realidade um pouco diferente daquilo que nós, inclusive, estamos noticiando aqui no próprio canal Bica Galo. Mas, antes eu quero deixar um recado, a Betano é nossa patrocinadora master, essa mesmo que patrocina aí o Galo, tá? A Betano está fornecendo aqui 100% de bônus só no Bica Galo. Recado rápido, tá? Se você colocar o código Bica Galo agora, lá na Betano, você automaticamente vai ganhar 100% de bônus. Investiu R$20, vai ganhar mais 20. Investiu 500, vai ganhar mais 500. Corre lá na Betano e utilize o código Bica Galo. Eu tenho certeza
que não vai se arrepender. Vamos falar então sobre o Siga, se o Rodrigo Caetano se comunica ou não com o Siga. E aqui, gente, eu já abro dizendo o seguinte: o Siga, assim que o Rodrigo Caetano, se inteirou um pouco mais da situação do Atlético, um dos pedidos do Rodrigo Caetano foi para que o Siga colocasse a sala, tá, da análise de desempenho, ou seja, dos engenheiros de dados, da equipe inteira do Siga, ao lado da sala do diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Então, quem for à Cidade do Galo e tiver acesso, vai ver basicamente isso que eu estou dizendo. O Siga e o Rodrigo Caetano não só se comunicam, mas uma sala está ao lado da outra. E ainda segundo este documento, tá, houve um fomento desta ferramenta não só de scout e análise de desempenho, mas utilizando também o próprio Rodrigo Caetano com o know-how que tem no mercado, de poder ter acesso a empresários, a jogadores, facilitando essa linha de contato. Uma coisa, gente, é você chegar com um nome, falar assim, ó, fulano é bom por isso, ele chuta tantas vezes com a perna direita, tem força física, e você não tem um cara que possa fazer essa ponte, ou seja, que possa ir nesse jogador e convencê-lo a vir para o Atlético. Quando a gente fala sobre o Paulinho tinha uma proposta do Palmeiras e veio para o Atlético porque confiou num projeto. Este projeto, claro, tem dedo sim do próprio Rodrigo Caetano. O crescimento do Siga, segundo o documento, as decisões do Siga seguem importantíssimas na análise, inclusive, das contratações e, claro, cresce de forma progressiva dentro do trabalho do próprio Rodrigo Caetano. O que eu quero dizer com isso? O Rodrigo Caetano, à medida que o tempo foi passando, ele trouxe o Siga para próximo, como eu disse aqui, não só da sala, mas para um diálogo menos pragmático e mais seletivo, uma conversa mais próxima, mais tete-a-tete. Por quê? À medida que o tempo foi passando, o Siga foi entendendo o que o Rodrigo queria e o Rodrigo foi acreditando mais neste trabalho para que pudesse implementar realmente em campo. Gente, todo bom trabalho demanda tempo. Todo bom trabalho demanda tempo. Tudo é progressivo, não existe absolutamente nada. Aqui no início do vídeo eu falei sobre o Bica Galo, que agora é o canal que mais cresce no YouTube, acho que nós não vamos parar, mas demanda tempo, demanda muito trabalho, demanda uma ideia linear. Então o futebol também é isso, aqui a gente vê isso de forma clara. Nós conversamos também com uma fonte que garantiu muito sobre o Rodrigo Caetano. Eu vou abrir aspas essa fonte aqui. Que nos disse o seguinte: o Rodrigo Caetano faz um trabalho incrível, tem credibilidade no mercado, conhece de vestiário, além de ser uma figura honesta. Olha, eu conheço vários atletas profissionais, ex-jogadores, e o que eu mais ouço, gente, nesse meio tempo, é que o futebol é um meio muito ruim, rodeado, cercado de pessoas de índole e de caráter duvidoso. Então, quando ele fala sobre honestidade, para mim já é um ponto extremamente construtivo, fora o que eu já disse. Vou voltar aqui, tá? Contamos com o Rodrigo Caetano. Encontrar um diretor assim é muito raro, fecha aspas, então, a nossa fonte. E aqui agora eu vou finalizar com a minha opinião e eu quero saber depois a sua. O Rodrigo Caetano, para mim, continua como o melhor diretor de futebol do Brasil. E aqui eu não estou falando agora sobre isso. Já falei em outras ocasiões, mas também teci críticas ao Caetano, e até mesmo em conversa com ele, entendemos que todos nós, como profissionais, somos passíveis de críticas. Eu como jornalista, ele como diretor de futebol, mas quando a gente recebe este tipo de dado, este tipo de conteúdo, entendemos muito a dimensão do que é o futebol, e que a pontinha do iceberg é aquilo que a gente vê, ou às vezes informações cruzadas que chegam e não conseguimos elaborar uma linha de raciocínio porque você não tem acesso a tudo. Resumidamente, para mim, nos últimos 3 anos, entre ser bom ou ruim, o trabalho do Rodrigo Caetano é muito bom. E quando a gente vê essa fonte falando sobre honestidade e lá atrás falamos também sobre know-how, o Atlético se quer se profissionalizar e assim está fazendo. A gente já falou basicamente aqui em vários vídeos que o clube passará por transformações sistemáticas em 2024. O Rodrigo Caetano é sim um dos nomes que, na minha concepção, deveria permanecer no clube. As minhas críticas feitas aqui antes permanecem as mesmas. Acho que errou em 2023, acho que alguns atletas não teriam necessidade de vir, confiou muito no trabalho do técnico Eduardo Cudê, que para mim é um cara extremamente ingrato, o senhor Eduardo Cudê. Inclusive falou mal do Rodrigo Caetano ao chegar no Internacional,
Mas entre ser bom e ruim, a gente tem que colocar as coisas na balança e não fazer o que a nossa cultura intuitivamente nos coloca em praxe, que é o quê? Colocar um para Cristo e ali realmente cair na pilha de tudo isso. Eu quero saber a sua opinião, depois de passar por todo este vídeo, você está aqui no final, o que você pensa a respeito disso. Vou deixando aqui os abraços, sexta-feira é dia de abraços, né, gente? E peço, claro, que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E você que quer anunciar aqui no canal Bica Galo, um canal sério, credibilidade, a gente realmente preza muito por isso. Mande agora a sua mensagem neste vídeo aqui, tá? Nesse QR Code. Nós vamos te atender da melhor maneira possível. Pense só a sua marca trabalhando com quem também é sério. É credibilidade aqui e aí. Os abraços então, tá? O Diego Oliveira. Gente, não tem como mandar abraço para todo mundo, porque é muita gente que manda, mas se você quiser o seu abraço, deixa nos comentários aí, porque semana que vem tem mais, toda sexta, tá? Diego Oliveira, o Daniel Ferreira. O Diego Oliveira, aliás, que ele e a família, um beijo grande para todos aí que estão acompanhando. Daniel Ferreira, o Marcelo Vilaça, que deixou comentário em outros vídeos aí também. O Luiz Frazão, o Wagner Varela, José Garcia Aguiar, Rodrigo Lima e Elinho Fritza. Tamo junto e misturado. Te espero aqui no canal Bica Galo na próxima segunda-feira. A gente tem muita coisa ainda por vir, tá? Isso aqui é só uma parte do conteúdo que a gente tem para mostrar para vocês. E fiquem atentos porque o Marco Dieves também vai trazer exclusiva hoje à tarde às 6h30 aqui no Bica Galo. Eu vou nessa. Se inscrevam. Fui!